E se o seu dia fosse mais fácil porque a sua equipe do Facilities entrega os resultados do jeito que você precisa? Não sei se é o seu caso. Você que tem alguém para fazer a gestão do Facilities para você, mas na prática estão realmente entregando os resultados do seu jeito? Estão mantendo ali os seus ambientes bem limpos, bem organizados? Tem gente que gasta horas, gasta a sua energia, faz com que você desfoque a sua energia para cuidar do Facilities. Mesmo quando você tem alguém para fazer a gestão do Facilities, esse dever e essa responsabilidade deve ser exatamente de quem hoje está fazendo a gestão do seu Facilities. E fazer gestão de Facilities, eu tenho repetido isso incansavelmente. Às vezes as pessoas estão se confundindo. Não é apenas deixar as pessoas nos ambientes, é preciso treinar a equipe, também é preciso planejar as atividades. Cada atividade planejada será ali garantia de que serviços serão bem feitos, bem executados, e em contrapartida você terá seus ambientes bem limpos, bem organizados, e ainda evita que as pessoas fiquem queixando com você de que seus ambientes não estão ficando bem limpos e bem organizados. Agora, é preciso ter planejamento. Quando não existe o planejamento, e diretamente quem sofre as consequências é você. Por quê? Porque as pessoas vão queixar com você. Às vezes nós achamos que é a equipe do Facilities que é penalizada. Não, não é a equipe do Facilities que é penalizada, até porque nem pode penalizar a equipe do Facilities. Se não existir um planejamento, quem vai pagar com os ambientes bem ou mal limpos é você. Agora, é preciso, quem faz a gestão do seu Facilities, é preciso entender, é preciso se comprometer para que você tenha seus ambientes bem limpos e bem organizados. Agora, eu conheço muita gente que às vezes, eu contratei, Alencar, uma empresa, eu terceirizei o meu Facilities, o meu serviço de limpeza, e muitas vezes as pessoas não usam o termo Facilities. Nós que somos do mercado do Facilities, a gente utiliza o termo do Facilities para ficar mais fácil a comunicação entre nós, internamente. Mas na maioria das vezes, quando as pessoas vão nos solicitar uma proposta, elas falam, eu quero contratar aqui uma empresa terceirizada ou uma conservadora para manter os meus ambientes limpos. A maioria das vezes é essa linguagem que a gente ouve no dia a dia. Agora, tem gente que faz a opção de ter ali uma empresa para terceirizar os seus ambientes, a limpeza dos seus ambientes, e às vezes ela faz a opção e faz opções de maneira inadequada. Às vezes leva-se em consideração para fazer uma terceirização, leva apenas em consideração o preço. Na verdade, o preço não pode ser o divisor de águas do negócio, não. E a maioria das vezes, quando se faz a opção pelo preço, é preciso entender se quem está propondo fazer a gestão do Facilities para você vai realmente te proporcionar tranquilidade, vai te gerar segurança, vai conseguir entregar os seus ambientes bem limpos e bem organizados. Não é a todo custo, não. É preciso entender, porque às vezes as pessoas acham que é a todo custo. É muito comum a gente encontrar por aí empresas que fazem gestão de Facilities ou que estão no campo da terceirização, tentando fazer a gestão do Facilities ali a todo custo. Às vezes pega a equipe, maltrata, distrata a equipe, é indelicado com a equipe, faz com que a equipe não queira estar ali nos ambientes. É preciso dar ferramentas e boas ferramentas. E entre as ferramentas na execução das atividades está exatamente o planejamento. Às vezes as pessoas acham que o que é mais importante é apenas dar ali a estrutura física ou os equipamentos para a prática da limpeza. Isso não é tão importante quanto planejar as ações. Se as ações forem bem planejadas, certamente os resultados serão melhores, serão diferentes. E eu encontro por aí, às vezes, em pessoas que têm ali gente que faz a terceirização para ela, enfrentando dificuldades, desafios. Mesmo ela tendo pessoas que fazem a terceirização, às vezes ela assume ali uma responsabilidade que não é dela. Por quê? Decidiu colocar alguém, contratou alguém para fazer a gestão do Facilities para ela, mas que não tem ali uma expertise ou não está comprometido com o processo. Nós não somos obrigados a saber tudo. Eu, Alencar, quando eu comecei um negócio de prestação de serviço de limpeza há 25 anos atrás, eu não sabia tudo. Na verdade, eu não sabia era nada. Eu comecei absolutamente do zero, fui para o campo de batalha, fui aprendendo, eu fui viver isso exatamente na pele. 99% dos serviços que hoje acontecem no campo da prestação de serviço de limpeza, eu pratiquei.
Eu só não trabalhei no modelo contínuo, no mercado da prestação de serviço de limpeza. Eu não trabalhei na prática ali todos os dias, trabalhando na limpeza todos os dias. Mas as limpezas diversas eu fui aprendendo, e estando junto com a minha equipe, eu não trabalhei vírgula, porque eu estava ali junto com a minha equipe e ainda, em muitas ocasiões, eu ainda fico presente junto com a equipe. Às vezes a equipe está ali executando uma atividade que às vezes não, para a gente entender e planejar as atividades de uma maneira assertiva, a gente fica ali junto, orientando, instruindo, vendo quanto tempo gasta, quais são os meios mais fáceis de executar, como nós vamos propor ali uma facilidade, tanto para o trabalhador que está na base operacional, quanto para o cliente que está recebendo o serviço, para não trazer transtorno para nenhuma das partes. E fazer gestão de facilities, gente, é preciso entender, porque às vezes as pessoas ficam... A equipe, quando ela não tem ali um planejamento assertivo, ela fica com medo, ela fica amarrada ali. Será que eu posso fazer? E se eu fizer dessa forma e eu danificar uma estrutura? E se eu manchar um piso? E se eu estragar uma estrutura? Quem vai assumir o custo? A equipe do Facilities, ela fica insegura. E a missão de quem faz a gestão do Facilities é exatamente isso, é gerar segurança para a equipe. Todas as vezes em que nós percebemos que a equipe está insegura, ou que todas as vezes que nós permitimos que a equipe insegura fique nos ambientes, consequência disso é você que sofre. Por quê? Os serviços não ficam bem feitos porque a equipe não tem segurança, ela não sente confiança para entregar os resultados do jeito que você precisa. E consequência disso serão ambientes sujos. Seus ambientes não ficam limpos adequadamente e as pessoas, inclusive, vão questionar você. Vão dizer para você que seus ambientes não estão ficando bem limpos, não estão ficando bem organizados e, por isso, você acaba sofrendo ali as consequências. Imagina, a sua diretoria, talvez seja você o próprio ou a própria diretora, e está tudo bem. Mas imagina só, você tem alguém que faz para você, você determinou, você contratou, você terceirizou para você não ter o desconforto de ter que conviver com os ambientes sujos, com os detalhes que não estão sendo vistos pela própria equipe do Facilities. Isso incomoda, e eu fico extremamente incomodado quando eu sou contratado para fazer determinadas tarefas e eu chego naqueles ambientes e eu não vejo as atividades acontecendo de uma maneira assertiva. Se me incomoda que não estou dentro daquele ambiente o tempo inteiro, imagine você. Imagine você que está convivendo ali e você que está tirando o dinheiro do seu bolso para pagar pelo aquele serviço e não está recebendo aquele serviço de uma maneira efetiva ou de uma maneira assertiva. Agora, quem faz a gestão do Facilities tem o dever e tem a missão de se comprometer com os seus resultados. E quando se compromete com os resultados, quando eu digo comprometer com seus resultados, é exatamente isso. É não permitir, é não deixar que você gaste a sua energia ou se preocupe com esses detalhes do Facilities. Porque esses detalhes não é responsabilidade sua. Tem repetido isso? Parece que eu estou sendo prolixo? Não, porque eu sou convidado, consequentemente eu encontro pessoas nos ambientes onde eu sou convidado a visitar, às vezes para dar uma proposta de prestação de serviços de limpeza, e às vezes eu encontro lá gestores ou gerentes preocupados com os resultados, porque quem está fazendo a gestão do Facilities não está fazendo de uma maneira assertiva. E ali os ambientes ficam ruins. Isso aí leva as pessoas, leva gerentes e gestores a buscarem para o mercado, buscar novos fornecedores. Se o fornecedor já está ali, ele entrega aquilo que você precisa, os resultados estão bons, por que procurar um fornecedor diferente? Então, são sinais e sintomas de que tem algo que não está indo bem, inclusive no campo da prestação dos serviços. Às vezes, quando você faz a opção, quando você decidiu terceirizar o seu processo de Facilities, e você fez uma opção, eu vou escolher pelo menor preço, lógico e evidente, nós não precisamos pagar caro. Tem gente que acha que tem que pagar caro para ter o melhor, e não, é preciso fazer boas escolhas. E como eu vou escolher uma boa empresa de prestação de serviço? Alencar, veja só, na verdade o bom não traz estrela na testa, mas o ruim também não. Então é preciso entender, numa conversa você vai percebendo se quem está ali propondo para você realmente é comprometido, se sabe, se entende, se compreende exatamente aquilo que está falando. Então tem detalhes que é preciso observar. E às vezes as pessoas caem em armadilhas, fazem aqueles contratos longos demais por períodos muito longos e às vezes ficam presos em contratos, amarrados em contratos e a prestação de serviço não está indo de uma maneira assertiva
e por às vezes as pessoas ficarem presas, inclusive no âmbito do preço. Eu fechei um contrato com a empresa de prestação de serviço de limpeza, o preço dele é muito bom, mas você está tendo o serviço que você precisa? Os serviços estão realmente te atendendo? Porque às vezes não adianta você ficar apenas no preço, gente. E quanto tempo você gasta, o seu profissional estratégico está gastando para tomar conta da gestão do facility, para fazer o acompanhamento, para ver se as atividades estão acontecendo de uma maneira assertiva. O preço não pode ser o divisor de águas do negócio, não. Preço é importante, é muito importante, mas tem gente que às vezes fica ancorado no preço, sabe que os serviços não estão bons, sabe que a equipe também não entrega os resultados do jeito que você precisa. Às vezes a culpa não é da equipe, às vezes quem terceirizou para você não acompanha, não planeja as atividades, solta a equipe, deixa a equipe correr solta, não sabe exatamente o que acontece, quais são as dificuldades que a equipe está tendo, não ajuda a equipe, e aí você fica, por estar ancorado no preço, você fica ali mantendo aquele prestador de serviço que não é comprometido com você. É preciso escolher prestadores de serviço que são comprometidos. Agora, a consequência é sua. Se você escolheu pelo preço e quiser ficar simplesmente no âmbito do preço, você também terá. Não terá seus ambientes bem limpos e bem organizados, não terá sua equipe entregando os resultados do jeito que você precisa e, consequência disso, inclusive, você pode, seja você, o diretor ou a diretora, ou o gerente ou a gerente, está gastando a sua energia, ou até mesmo de um profissional seu estratégico, que pode, inclusive, ser utilizado de uma melhor maneira, está ali perdendo o tempo dele para ele ficar fazendo ali a gestão e a logística do facilities. Então é preciso entender isso. Às vezes as pessoas não entendem, vão só pela a prática do preço, pela cultura do preço, e o preço não define a qualidade dos serviços. Tem gente que acha, eu estou buscando o menor preço. Beleza, está buscando o menor preço, mas está buscando o melhor prestador de serviço? É interessante pensar nisso. Qual que é o critério? Às vezes eu pergunto, na maioria das vezes, quando eu vou visitar os clientes, que eles me convidam para participar do seu bid, eu pergunto, qual que é a minha pergunta diagnóstica em alguns casos? O que é que você vai levar em consideração para a definição ali da proposta? Eu vou levar em consideração o menor preço. Menor preço, você vai levar em consideração o menor preço, mas você vai levar em consideração também a menor qualidade? Preste bem atenção nisso, porque o preço está associado à qualidade. Às vezes você encontra alguns fornecedores aí que colocam o preço lá embaixo, mas está te entregando ali aquilo que você precisa? Seus ambientes estão ficando limpos adequadamente? Existe um acompanhamento da equipe? A equipe sabe exatamente o que fazer? A equipe está preparada e pronta para te entregar os melhores resultados sem você ter que ficar fazendo ali força-tarefa? Porque é muito comum encontrar por aí. Às vezes as pessoas acham que, eu estou contratando o menor preço. Beleza, mas quando tem uma demanda específica, tem que fazer força-tarefa. Tem que contratar mutirão para fazer limpeza ali, porque a equipe no dia a dia não está conseguindo fazer a manutenção. Não tem nada disso não, gente. Se você tem um prestador de serviço, se você tem alguém que faz a gestão do facilities para você, seus ambientes precisam estarem limpos sem ter que fazer mutirão. É preciso fazer planejamento. Se não faz planejamento, faz mutirão. E mutirão custa mais caro. Mesmo que você não tenha um custo para isso, às vezes o fornecedor ele dilui isso aí, mas custa mais caro. Por quê? Seus ambientes estão ficando sujos, seus ambientes não estão ficando limpos adequadamente. Isso, de uma certa forma, gera insegurança para o seu público consumidor e, inclusive, para os seus próprios colaboradores internos. E, às vezes, as pessoas não entendem isso. Ali ficam. Se você fazer a opção pelo menor preço, tem que pensar também que, possivelmente, você está fazendo a opção pela menor qualidade. Não estou dizendo isso para você ter que pagar mais caro, não. Agora, é preciso entender, o preço que esse fornecedor está praticando é compatível com o mercado? Porque, às vezes, os preços estarem parecidos, é lógico, fica mais fácil. Aí você vai entender que esse fornecedor ele tem expertise, ele está dentro do mercado. Uma variação entre 10%, 12%, até no máximo 15% entre os fornecedores é aceitável. Agora, quando o que não é aceitável, é porque às vezes você pega uma proposta, uma ou duas propostas, e estão parecidas, ou 3 propostas estão parecidas, e pega uma que o preço está lá 30%, 40% diferente, aí nós somos tentados a fazer isso, todos nós somos tentados a fazer exatamente isso,
pegar pelo menor preço, mas é preciso entender, eu estou contratando pelo menor preço, mas também eu vou ter uma menor qualidade, isso é fato. Por que que eu estou dizendo? Por que que eu estou insistindo nisso? Porque para manter uma operação, ela tem um custo, e você sabe disso, seja você no campo da produção de produto ou serviço, você sabe que todos nós temos um custo operacional, e não dá para fazer milagre, e às vezes as pessoas ficam achando que dá para fazer milagre. Quem está praticando o preço fora ou inexequível, detalhes, ele vai sacrificar alguma coisa, e inclusive pode sacrificar a equipe do Facilities, deixando de contribuir, deixando de repassar benefícios, deixando a equipe na mão, às vezes não entrega um transporte adequadamente, não fornece um vale-refeição adequadamente, ou talvez deixa de pagar os impostos, os benefícios, e a conta vai sobrando para quem? Equipe interna reclamando. O pessoal, a equipe do Facilities, quando ela fica insatisfeita, ela começa a reclamar pelos cantos, ela não faz as atividades adequadamente do jeito que você precisa, porque ela não está satisfeita, ela não está recebendo aquilo que é devido para ela, aquilo que é direito dela, ela não está tendo. Você acha que ela vai ter ânimo, entusiasmo para fazer as atividades do jeito que você precisa? Não vai ter o ânimo, não vai ter entusiasmo, não. Ela vai ficar insatisfeita e vai acabar entregando mais ou menos. Você acaba pagando a conta por isso. Agora, quando você faz a opção pelo menor preço, você, às vezes, não estou dizendo isso para você contratar também o mais caro. Então, o interessante fez ali uma tomada de preço, foi no mercado, foi fazer levantamento de custo na sua tomada de preço ali, no seu bid, o que você vai fazer? Vai analisar exatamente, as empresas estão parecidas, a proposta está bem feita, mas também é preciso entender, as propostas não podem ser feitas baseadas exatamente em preço, porque às vezes os preços estão parecidos, mas sabe aquele exatamente que você precisa? Entenderam, ouviram, sabe qual é a sua necessidade, estão ali. Porque eu sigo uma teoria, eu não sou obrigado a prometer, mas uma vez que a gente promete, a gente tem que cumprir. Então, assim, se prometeu e não entregou, é complicado. Agora, se estão sabendo, se a proposta está bem elaborada, se as propostas estão parecidas, diferença ali, um percentual diferente ali, taxa de administração, cada um cobra a taxa que acha justa para ele, mas se o preço existe uma discrepância ou para muito ou para menos, é interessante entender isso. Agora, quando você faz essa opção, eu decidi, eu escolhi pelo menor preço, os preços estão parecidos. Quem optou, quem você fez a opção, sabe exatamente o que você vai fazer? É preciso entender também, não é só os preços estarem parecidos, eu vou contratar os preços parecidos, não vou contratar nenhum mais caro, nenhum mais barato. É preciso conversar com essas pessoas. Porque às vezes nós, como empreendedores, às vezes a gente acha que as pessoas estão comprando preço e as pessoas não estão comprando preço. Você, como empreendedor ou empreendedora, não sei qual é o seu campo de atuação, seja na área da prestação de serviço ou também na produção de produtos, você também tem que entender. Nós precisamos entender que as pessoas não compram só pelo preço. As pessoas compram por sentirem bem, por bem-estar, por querer ali, por ter aquela sensação de que estão solucionando problemas. Então é preciso entender. E às vezes, quando você convida a pessoa para conversar, é preciso também haver uma empatia. Essa pessoa realmente ela sabe exatamente aquilo que eu preciso? Ela está demonstrando que ela preocupa comigo, ela preocupa com os meus ambientes, ela está preocupada com a qualidade dos meus ambientes, ela está preocupada em entregar os meus ambientes bem limpos e bem organizados. Ela vai se comprometer em fazer com que os meus ambientes fiquem limpos, que os meus ambientes gerem segurança para mim. Ela vai fazer com que o meu público consumidor perceba que eu sou uma pessoa envolvida, uma pessoa que pratica a cultura da higienização. Ela precisa entender isso, porque às vezes as pessoas não entendem, mas o seu público consumidor, ele associa a qualidade do seu serviço ao seu produto. E muitas vezes eu encontro por aí as pessoas gastando dinheiro no mundo, no marketing digital, para fazer com que a sua empresa, a sua marca, ela seja ali vista por mais pessoas, mas às vezes esquecem de detalhes. Às vezes estão esquecendo de detalhes simples, que é exatamente a limpeza, principalmente quando o seu consumidor ele frequenta o seu ambiente. Não sei se você tem uma loja física, ou se você tem ali um espaço aberto ao público, ou até mesmo tem ali uma empresa onde os seus clientes
ou seu público consumidor frequenta o seu ambiente, se ele perceber que os seus ambientes não estão ficando bem limpos, às vezes as pessoas não avaliam isso, mas muitas vezes, faça uma pesquisa. Eu te recomendo pesquisar isso. Pesquise para você ver o grau de satisfação do cliente quando ele encontra um ambiente sujo. Quando os ambientes estão sujos, consomem-se menos. Não interessa se é produto ou serviço. Se o seu consumidor vai até o seu ambiente retirar um produto, comprar, adquirir o seu produto, e ele usa o seu ambiente para retirar aquele produto, e o seu ambiente não está bem limpo, não está bem organizado, o seu consumidor ele consome menos. Agora, quando os ambientes estão bem limpos, estão bem organizados, onde às vezes as pessoas consomem dentro do seu ambiente, eles consomem com mais frequência. Às vezes é uma coisa muito comum. De repente você tem uma loja de produto físico e o seu consumidor ele está circulando dentro do seu estabelecimento e ali ele pega, quando ele vai retirar um produto, ele vai tocar. Nós gostamos de tocar nas coisas, isso faz parte da nossa cultura humana, que quando a gente vai adquirir determinado produto, a gente toca. Serviço não dá para tocar, mas você vai comprar um calçado, seja o objeto que for, que você vai adquirir no mundo físico, nós temos a cultura de tocar naquele produto. E quando nós tocamos naquele produto e que aquele produto não está limpo, às vezes ele está com um acúmulo de fuligem, de poeira, e as pessoas, aquilo gera de uma certa forma um desgaste nas pessoas. Imagine só, se o produto exposto em uma gôndola e aquela gôndola está suja, como é que seu cliente vai tocar naquele produto? Ou imagine só, se o seu cliente também vai consumir ali, isso vale também para as pessoas que trabalham no ramo da prestação de serviço de alimento. Às vezes o consumidor dele senta naquele ambiente, chega ali, aquele ambiente está sujo, o chão está sujo, às vezes o banheiro está sujo, as pessoas ficam incomodadas, elas se sentem incomodadas e consomem menos. É preciso entender isso. E quando você entende isso, quando você entende que o jogo da higienização ele faz parte do seu negócio, você pode analisar, você vai vender mais. Seu consumidor vai consumir mais o seu produto, mais o seu serviço, porque ele vai perceber que você está zelando também pela qualidade de vida, não só dele, quanto também dos seus próprios colaboradores. Isso é muito importante entender isso. Agora, eu optei, Alencar, pelo menor preço, ou optei pelo maior preço, e mesmo assim os resultados não estão aparecendo. Eu estou tendo que gastar energia, eu estou tendo que deslocar o meu profissional para cuidar dos meus ambientes, para que os meus ambientes fiquem bem limpos, e mesmo assim não está acontecendo, eu estou tendo que me desgastar. Agora, é preciso entender, quem você escolheu está comprometido com você? Já chamou ele para um bate-papo, ela para uma conversa, ou às vezes isso ficou acertado, sabia exatamente o que é que você esperava, isso ficou alinhado, isso ficou claro. Agora, quando isso não fica claro, quando fica dúvida, as pessoas não sabem o que fazer, é preciso dizer o que tem que ser feito, gente. Às vezes nós achamos que as pessoas conhecem, mas o óbvio tem que ser dito. Às vezes as pessoas não falam, mas a pessoa sabe que tem que fazer. Sabe, mas está fazendo? Se ela sabe que tem que fazer e não está fazendo, está negligenciando. Agora, se eu acho que ela sabe que tem que fazer, mas ela não está fazendo, e quando você vai conversar com ela, mas por que não fez? Eu não sabia que tinha que fazer. Eu não sabia que isso aqui era a minha responsabilidade. É muito comum encontrar por aí, às vezes as pessoas falam assim, eu vou, e isso sirva de lição para nós, para mim e para você. Para mim que eu atuo no mercado da prestação de serviço de limpeza, eu empreendo no mercado da prestação de serviço de limpeza, e você que contrata. Às vezes a gente encontra por aí, as pessoas falam, eu contratei uma empresa, mas olha aqui, minha parede está suja, meu teto está sujo, minhas janelas estão sujas. Isso ficou acertado no ato, na celebração ali da proposta e do contrato? Porque é preciso entender. Quando vocês estão conversando ali, por isso a importância de fazer a visita nos locais e deixar tudo muito claro, tudo muito acertado. Isso aqui é escopo do meu trabalho, isso aqui faz parte do meu serviço, isso aqui não faz. Isso eu faço, isso aqui não faço. Eu faço isso aqui, mas eu preciso dessa e dessa garantia, preciso estar alinhado. Por quê? Às vezes as pessoas se frustram porque contratou terceirizou ali o processo de higienização e ali não está acontecendo de uma maneira assertiva. Aí elas ficam frustradas. Mas eu terceirizei, olha minha empresa como é que está suja. Mas ajustou, acertou. E essa limpeza, ela é escopo do seu trabalho? Ou você achou que simplesmente
iria terceirizar e que a pessoa ia chegar e limpar a sua empresa de cima e embaixo, do teto ao chão. É preciso entender isso, porque às vezes não faz esses ajustes, não faz esses combinados, esses acordos, e aí ficam com aquela frustração, com aquele sentimento de que foi enganado. Ah, eu contratei, mas não estão fazendo. Isso ficou acertado? Então, por isso que quem vai fazer a gestão do seu facilities, quem é contratado para fazer a gestão do seu facilities, ele tem o dever e a obrigatoriedade de fazer os apontamentos para você, porque na maioria das vezes você pode estar achando que vai fazer tudo, mas e se não houver um apontamento, você vai ficar com aquela sensação de que foi iludido. E na verdade não, às vezes você precisa entender. Quem vai fazer a gestão do seu facilities precisa entender. Olha, nós vamos incluir no escopo de trabalho, nós vamos incluir a manutenção das paredes, do teto, a gente vai fazer aqui a limpeza das luminárias, a gente, para o pessoal das lojas, a gente vai limpar as longarinas, a gente vai limpar a tubulação de circulação de ar, tudo isso é importante. E as luminárias, como é que ficam? Então é preciso entender, porque às vezes as pessoas, não, mas eu vou limpar só mais ou menos. E às vezes quem vai prestar o serviço, por não ter deixado claro no ato do fechamento do contrato, e quem contratou também não deixou claro quais eram os serviços que precisavam que ocorressem na celebração daquele contrato, aí ficam as duas partes. Eu não vou fazer porque eu não combinei. Eu não vou pagar porque eu contratei, você viu quando você... Entendeu? Então são situações que precisam ser detalhadas no ato de ali, antes de celebrar um contrato. Agora, se celebrou um contrato e as coisas não vêm acontecendo de uma maneira assertiva, o fornecedor ele é confiável, o fornecedor está te atendendo. O que é que você precisa fazer? Chame ele e converse novamente. Olha, eu preciso fazer a inclusão desse serviço aqui. Esse serviço precisa ser parte do escopo de trabalho nosso, para que a gente não tenha ficar convivendo com ambientes sujos, ambientes organizados, ambientes que não geram segurança para mim nem para as pessoas. Então, é preciso entender. E às vezes, quando você for decidir, vai contratar uma empresa de prestação de serviço de facilities, não fique ancorado apenas no preço. Porque se você ficar ancorado apenas no preço, também você vai ter apenas aquilo que a pessoa está recebendo. Por quê? Porque todos nós sabemos que existem custos operacionais. E os custos operacionais não dá para a pessoa, às vezes, fazer milagre. Não dá para, às vezes não. Nós humanos, nós não fazemos milagres. Quem faz milagre é só o Todo-Poderoso. Então, nós não podemos fazer milagre para as pessoas. Então, a gente faz com aquilo que nós temos. E você, como tomador de serviço, você como contratante do serviço, você precisa entender isso. Se você está fazendo a opção de contratar pelo menor preço, você também pode, inclusive, estar fazendo a opção de ter o menor serviço, a menor qualidade no serviço. Nem por isso você precisa pagar mais caro. E eu tenho encontrado por aí também empresas que às vezes contratam, pagam mais caro, estão pagando uma fortuna e não estão tendo serviços. Por que isso acontece, Alencar? Eu vou te dizer por que isso acontece. Porque quem está fazendo a gestão do seu facilities não está planejando as atividades. Não é porque pagou mais caro que vai ter. É preciso entender se quem está fazendo está comprometido, sabe exatamente aquilo que vai fazer e planeja as atividades. E planejar as atividades não é apenas deixar as pessoas nos ambientes, é preciso entender isso. Existem cronogramas que são feitos, são elaborados, pensados no seu projeto. Um cronograma que eu faço para uma empresa não serve para as demais, é preciso entender isso. Às vezes as pessoas acham que fazer cronograma, vai lá, pega, dá um Ctrl+C, Ctrl+V, copiou e está tudo certo, colou, está tudo certo. Não! Cada ambiente, cada estrutura demanda uma atividade distinta, demanda tempo diferente. Ambientes, por exemplo, os pisos. Então, eles variam muito, as estruturas variam muito, então é preciso entender isso. Agora, quando as coisas não acontecem de uma maneira assertiva, e você pode entender. Às vezes as pessoas acham, eu contratei uma empresa, eu terceirizei, coloquei aqui, e eles vieram aqui, deixou as meninas aqui. Os meninos, é muito comum você dizer isso, os meninos ou as meninas, e tá tudo bem, eu não estou aqui dizendo que está errado, mas é muito comum, deixaram o pessoal aqui e foram embora, e cadê o planejamento das atividades? A equipe está tendo que se virar sozinha? A equipe está tendo ali que fazer mais ou menos porque não tem um planejamento? E, consequência disso, ela é penalizada, às vezes ela é maltratada. As pessoas, quando vão dirigir a elas, tratam com rispidez. A equipe do facilities, ela precisa ser ali tratada, humanizada. Todos nós, na verdade, não é só a equipe do facilities, todas as pessoas, todo e qualquer profissional
estou falando no âmbito empresarial, ele precisa ser tratado com humanidade. A gente não pode destratar ninguém. Pelo contrário, se a gente destrata, a gente está demonstrando que a gente não está preocupado com as pessoas. E nós precisamos preocupar com as pessoas. Para que elas trabalhem, para que elas nos dêem o resultado que nós precisamos, a gente precisa preocupar com elas. Agora, e quando se deixa a equipe sozinha lá e não ajuda a equipe, não orienta a equipe da maneira certa, do jeito que ela precisa, consequência disso será ambiente sujo, será ambientes desorganizados e ainda você pensando, mas eu contratei uma equipe de facilities, eu achei que ia dar tudo bem, que meus ambientes estariam tudo limpo, do jeito que eu gostaria, do jeito que eu quero, e não está, paguei mais caro, estou pagando mais caro, ou às vezes recebi uma indicação. Agora, é preciso, todos nós erramos, gente. Eu não estou dizendo aqui que eu sou o melhor empreendedor no mercado da prestação de serviços facilities, não. Eu só tenho uma experiência de 25 anos. Quando eu comecei um negócio, eu saí absolutamente zero e eu fui para o campo de batalha e aprendi realmente, sou comprometido. Quando eu digo que eu sou comprometido, porque eu me comprometo com seus resultados. Eu me comprometo, se seus ambientes estão bem limpos, estão gerando segurança, eu preocupo com isso. Tanto é que eu não consigo fazer isso sozinho, mas eu tenho pessoas estratégicas que fazem isso, que estão no campo de batalha ali o tempo inteiro, cuidando, acompanhando, vendo como é que está, se estão bem limpos os ambientes, tem planejamento das atividades, a gente faz planejamento das atividades, a gente monitora, ajuda a equipe, instrui a equipe, está presente, oferece ali equipamento, oferece estrutura, não é só dar equipamento, o equipamento ele é o secundário no processo. O primário no processo é treinar, é treinar e planejar. Se você treinou e planejou. Qual é o planejamento? É saber qual é o tempo necessário. O que eu preciso para fazer? É preciso entender isso. Agora, isso está feito de uma maneira clara? Isso é feito de uma maneira que a equipe entende? Ou isso está planejado só na minha mente ou só num papelzinho ali, a equipe nem vê, nem sabe onde isso está. Você nem sabe onde anda. Então é preciso, as partes precisam ter clareza. Tanto a equipe quanto você e quanto quem contratou, quem é o contratado. As partes precisam ter ciência do que acontece no dia a dia. Quando isso não é feito de uma maneira assertiva, a consequência disso será você ficar com aquela sensação de contratou e não tem. As pessoas, poxa, eu contratei uma empresa mais cara, me indicaram aqui uma excelente empresa, eu achei que era, e não está acontecendo do jeito. É comum encontrar por aí, às vezes as pessoas estão pagando mais caro, contratou empresas gigantescas no mercado da prestação de serviços facilities, porque tem também, eu não sou hipócrita de falar que não tem empresas gigantescas que entregam bons resultados, tem. Mas tem empresas grandes e que não entregam os bons resultados. E detalhe, sabe qual que é a sacada do negócio? Às vezes as pessoas se frustram, é exatamente por isso. Porque contratam empresas com estruturas muito grandes e acham que essas empresas farão milagres só porque elas têm estrutura muito grande e não fará milagre primeiro. Porque demandam os mesmos profissionais que as empresas menores contratam. É o mesmo perfil de mão de obra que as empresas contratam. Qual que é a diferença? A diferença está no planejar das atividades. A diferença está no acompanhar das atividades. A diferença está exatamente nas expertises ali que as partes vão utilizarem. Agora, quando não pode ser uma empresa, não interessa o tamanho, se ela é grande, se ela é pequena, se existe um comprometimento, se quem está terceirizando para você se comprometeu em entregar para você os melhores resultados, manter os seus ambientes bem limpos, manter os seus ambientes bem organizados, aí você vai ter realmente seus ambientes bem limpos e bem organizados e sem gerar ali um desconforto. Ficar com a sensação de eu paguei mais caro, estou pagando mais caro e não estou tendo as atividades, não estou tendo os meus ambientes bem limpos e bem organizados. Fazer gestão de facilities não é um trabalho simples. As pessoas precisam entender isso. É muito comum, às vezes, as pessoas achar que é admitir, eu montei uma empresa de prestação de serviço de limpeza, vou aqui vender limpeza, e está tudo bem, e começa é assim mesmo. Eu comecei assim, mas eu fui para o campo de batalha, estou me preparando, continuo me preparando e vou continuar me preparando. Não vou parar, todos os dias tem coisa nova, todos os dias a gente aprende no mercado. Agora, montar uma empresa de prestação de serviço de limpeza e não atualizar é complicado, porque às vezes as pessoas acham que lidar com pessoas é simples assim, não é simples. Você lida com cenários distintos. Primeiro, lida com o sentimento das pessoas que vão executar a mão de obra ali para você, que vão fazer o trabalho. Elas também
elas estão debaixo de um uniforme, mas elas têm sentimento, elas têm emoções, e é preciso entender isso. Lida também com você que tem o seu sentimento, você que contratou, você que está ali pagando pelo serviço, você também tem o seu sentimento. Tudo isso é preciso ser analisado. Quem foi o contratado também tem um sentimento. É preciso a gente entender isso. E quando a gente passa a entender isso, as partes se compreendem, as partes entendem. É preciso ter o entendimento das partes, porque no mínimo nós temos 3 partes envolvidas aí, sem contar os indiretos. As partes envolvidas diretamente é você que contrata, é o operador que está na execução e quem assumiu a gestão do seu negócio. Então é preciso entender, pelo menos essas 3 partes, elas precisam estar muito bem alinhadas, muito bem ajustadas, inclusive no âmbito dos sentimentos. As pessoas precisam estarem bem. Quando as pessoas não estão bem, quando você fica com aquela sensação de que eu te passei para trás, ou eu fico com aquela sensação de que você me passou para trás, ou o meu trabalhador, ou o meu colaborador, ele fica também com aquela sensação de que eu estou lhe passando para trás. Não é algo legal. Então as coisas precisam ficar muito bem definidas, muito bem ajustadas. Precisa a gente entender quais são os anseios, quais são as necessidades, aquilo que está incomodando, aquilo que está fazendo com que os resultados não apareçam de uma maneira assertiva. Quando a gente entende isso, a engrenagem fica muito mais fácil. As coisas não vão funcionar como se fosse ali um carro. A roda está quadrada, a roda precisa ser redonda, o pneu precisa estar bem cheio, ou cheio na medida certa para andar, entende? Então, às vezes, as pessoas ficam achando que é só pelo preço. Não é só pelo preço. É preço também, mas não vá só pelo preço. Às vezes, se você for somente pelo preço, eu vou pagar mais barato, você pode, inclusive, você também tem que ter a consciência de que você vai ter menos qualidade. Não é porque você vai pagar mais caro que você vai ter mais qualidade também, não. É preciso entender quem está fazendo para mim. Está comprometido comigo? Sabe exatamente aquilo que eu quero? Compromete-se em entregar os melhores resultados? É preciso ter esse compromisso. Não é só aí pegar o seu dinheiro, chegou no final do mês, botou o seu dinheiro no bolso, distribuiu o dinheiro ali, pagou para quem é devido e pôs o lucro no bolso. Não, é preciso também preocupar com o que você precisa. É preciso preocupar com o seu sentimento. E aquele sentimento que você contratou e que você queria ter ou quer ter seus ambientes limpos, foi por água abaixo? Não. É preciso respeitar o seu sentimento. É preciso a gente se preocupar com o seu dinheiro, preocupar com o seu sentimento. Afinal de contas, se você não pagar, ele não tem o dinheiro. Ou se você não me pagar, eu não tenho o dinheiro. Então eu preciso também preocupar. Poxa, a empresa A ou B me pagou, mas atrás de uma empresa tem uma pessoa. Tem ali um gerente de recursos humanos, tem ali um gestor, um administrador, ou um proprietário, ou uma proprietária. Tem ali uma pessoa, tem uma alma viva ali que está preocupada. Ela também tem sentimento, tem emoções. A gente precisa entender isso. Quando nós entendemos isso no negócio, as coisas funcionam. A gente precisa respeitar o sentimento das pessoas. E eu vou encerrando por aqui. Não faça a sua opção pelo menor preço. Não faça também a sua opção pelo maior preço. Saiba exatamente quando você for terceirizar os seus processos e facilities. Entenda, saiba se quem vai fazer a gestão do seu facilities é alguém que sabe fazer, mesmo que ele esteja começando exatamente ali, você seja o primeiro cliente dele. Ele está comprometido com você. Se ele está comprometido com você, feche ali uma parceria, siga em frente. Agora, é preciso entender, essa pessoa ela está sendo sincera com você, porque às vezes as pessoas não são sinceras. E a sinceridade no negócio ela é muito importante. A gente precisa não esconder nada, não maquiar nada. Quando nós escondemos ou maquiamos, a gente passa ali uma impressão de que a gente não vai cumprir o compromisso. Então é preciso entender isso. Então eu encerro por aqui esse meu vídeo, dizendo exatamente, quando você for optar, não opte pelo menor preço, não opte pelo maior preço, não opte por preços apenas. Opte, saiba-se exatamente quem vai fazer para você, com quem você está fechando o seu contrato, sua parceria, está comprometido com você. Se está comprometido com seus resultados, siga em frente. Se não está, pare, analise e comece tudo de novo. Se precisar, comece tudo de novo. Um grande abraço e a gente se vê aí nos próximos vídeos.